No coração de Seul, em um hospital antigo que sobreviveu ao tempo e à guerra, algo mais sombrio do que a doença pairava pelos corredores. O Hospital An-Seul, fundado no início do século XX, tinha uma reputação inabalável na Coreia do Sul. Seus longos corredores e quartos de pacientes já haviam sido palco de vidas salvas, mas também de muitos finais trágicos. Ninguém falava abertamente, mas entre os funcionários circulavam histórias de coisas que não podiam ser explicadas pela ciência médica. Eugênie era uma enfermeira dedicada e prática. Com uma experiência de 10 anos no An-Seul, ela achava que já havia visto de tudo, até que as mortes começaram a acontecer em uma frequência normal no turno da noite. Pacientes que estavam estáveis de repente apresentavam colapsos inexplicáveis, e outros alegavam ver sombras em seus quartos antes de falecer. No começo, Eugênie e suas colegas descartaram isso como coincidência, atribuindo os eventos ao estresse do trabalho. Mas havia algo mais. Algo que parecia estar observando cada movimento delas. Do outro lado do hospital, Yang-mi, uma enfermeira mais nova, sempre ansiosa por agradar seus superiores, começou a perceber sinais estranhos ao revisar os prontuários. Vários pacientes que morreram recentemente haviam relatado sensações semelhantes antes de seus últimos momentos. Arrepios inexplicáveis, vozes sussurrando, e a sensação de estarem sendo vigiados. Ela mencionou isso casualmente para Eugênie durante um intervalo, mas a resposta da enfermeira veterana foi evasiva. O medo silencioso pairava no ar, e ninguém estava disposto a aprofundar o assunto. Ao mesmo tempo, os boatos entre os pacientes também começaram a crescer. Aqueles que ainda estavam lúcidos comentavam sobre o fantasma do quarto 313, uma entidade que supostamente assombrava o terceiro andar do hospital. Ele aparece à noite, dizia um idoso com olhos cansados. Quando você ouve o som da porta se abrindo sozinha, já é tarde demais. Apesar de ser ridicularizada por muitos, essa história já havia se tornado parte do folclore sombrio do An-Seul. Em uma noite particularmente tranquila, Eugênie foi chamada para o quarto de um paciente idoso que, apesar de sua idade avançada, estava se recuperando de uma cirurgia de forma promissora. Mas ao entrar no quarto, algo estava errado. O homem estava paralisado de medo, olhos arregalados, tentando falar, mas as palavras não saíam. Ele apontava desesperadamente para o canto do quarto. Ele está aqui, sussurrou ele, com a voz fraca. Aquela foi a primeira vez que Eugênie sentiu algo que não poderia explicar. Ela verificou as máquinas, tudo estava normal, mas a expressão de terror no rosto do paciente dizia o contrário. Assim que ela deu as costas para o homem, o monitor cardíaco disparou, e em poucos segundos, ele estava morto. Sem explicação, sem motivo aparente. Esse foi apenas o início. Mais mortes se seguiram, sempre à noite, sempre no mesmo andar, e sempre com os pacientes relatando visões perturbadoras momentos antes de falecer. Depois de tantas mortes inexplicáveis, Eugênie começou a investigar por conta própria. Ela revisou registros de pacientes e conversou discretamente com outros funcionários. Quanto mais ela investigava, mais notava padrões. As mortes estavam sempre associadas ao quarto 313, que há anos era motivo de boatos. Curiosamente, esse quarto ficava desocupado desde um incidente não documentado nos registros oficiais. A única referência ao quarto estava em uma nota antiga, com uma advertência vaga, interditado por motivos de manutenção. Mas algo mais profundo estava acontecendo. Em uma noite especialmente fria e silenciosa, Yang-mi foi escalada para cobrir o turno de uma enfermeira que havia caído doente. Ela era jovem e cheia de energia, mas naquela noite, sentia uma estranha opressão no ar, como se algo estivesse observando cada movimento seu. Enquanto fazia ronda pelos quartos do terceiro andar, sentiu uma súbita necessidade de evitar o corredor que levava ao quarto 313. Mas, ao passar, uma sensação gelada percorreu dos pés à cabeça. O som de uma porta rangendo chamou sua atenção, e quando olhou para trás, viu a porta do quarto 313 se abrindo lentamente. Yang-mi hesitou, o coração batendo acelerado. Todos sabiam que aquele quarto estava trancado há anos. O que a estava chamando? Reunindo coragem, ela caminhou lentamente até a porta, ouvindo seu próprio coração pulsar nos ouvidos. Quando se aproximou, viu algo que congelou seu sangue. Uma sombra indistinta, alta e escura, movia-se no canto da sala, como se estivesse espreita. Antes que pudesse gritar, a porta se fechou violentamente, batendo com um estrondo ensurdecedor. Yang-mi saiu correndo, assustada e sem fôlego, mas quando contou a história para Eugênie, foi recebida com ceticismo. Você está cansada, é só a pressão do trabalho, disse a enfermeira mais velha. No entanto, no fundo, Eugênie sabia que algo estava errado.
Ela havia ouvido histórias semelhantes de outros colegas, mas ninguém nunca havia visto o que Yang Mi viu. Dias depois, a situação piorou. Vários pacientes no terceiro andar começaram a relatar a mesma coisa. Uma figura sombria que os observava à noite, sempre ao pé da cama. Muitos começaram a recusar a medicação e a evitar dormir, temendo que não acordassem. Quando os médicos tentaram justificar essas histórias como alucinações induzidas pela medicação, os relatos tornaram-se ainda mais detalhados, incluindo descrições de uma presença pesada e um sussurro que ninguém conseguia decifrar. Enquanto isso, Euge não conseguia tirar a visão daquele homem aterrorizado de sua mente. Ela começou a perder o sono, e as noites de plantão no hospital se tornaram cada vez mais angustiantes. Sabia que havia algo ali, algo que escapava à razão, e decidiu que precisava descobrir o que realmente aconteceu no quarto 313. Ela não conseguiria descansar até encontrar respostas. Buscando informações, Euge conversou com uma das enfermeiras mais antigas, uma senhora chamada Ija, que estava no hospital há décadas. Relutante no início, Ija finalmente revelou que, muitos anos atrás, um paciente morreu de forma misteriosa no quarto 313. Era um jovem soldado que havia retornado da guerra com traumas físicos e psicológicos severos. Ele havia sido internado após tentar tirar a própria vida, mas o que aconteceu em suas últimas horas ainda era um mistério. Diziam que ele gritava à noite, alegando ver uma sombra que queria sua alma. Naquela noite fatídica, foi encontrado morto, com um olhar de terror no rosto, assim como o homem que Euge assistira morrer. A partir daquele momento, o quarto 313 foi interditado, mas ninguém jamais explicou o que de fato aconteceu ali. O medo, no entanto, continuava presente entre os que trabalhavam no hospital, e agora parecia que essa sombra havia retornado. A sombra parecia estar se alimentando do medo das pessoas, aparecendo cada vez mais. Naquela noite, o hospital estava mais silencioso do que o habitual. O ar parecia mais pesado, como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer. Euge, determinada a desvendar o mistério do quarto 313, decidiu fazer uma última e corajosa tentativa. Ela já havia coletado fragmentos de informações sobre o trágico passado, e agora se via incapaz de ignorar os sinais perturbadores que surgiam à sua volta. Na madrugada, enquanto caminhava pelo corredor do terceiro andar, o frio penetrante parecia incomum, muito além do que o sistema de ventilação do hospital poderia causar. À medida que ela se aproximava do quarto 313, o silêncio se transformou em um sussurro, um murmúrio que parecia ecoar pelas paredes, como vozes vindas de outra dimensão. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, Euge empurrou lentamente a porta do quarto. O cheiro de mofo e estagnação encheu suas narinas. A escuridão dentro era total, exceto por uma leve luz vermelha que piscava irregularmente no canto do teto. Assim que entrou, sentiu algo gelado percorrer sua espinha, como se o ambiente estivesse impregnado de morte. Lá, no centro do quarto, viu a figura sombria que todos temiam. A sombra se contorcia, como se estivesse viva, esticando-se para alcançar as paredes e o teto. Suas formas eram indefinidas, uma massa de escuridão que pulsava com uma força invisível. E então, ela percebeu, não era apenas uma sombra, mas a própria manifestação do terror acumulado naquele hospital. De repente, uma voz grave e distorcida ecoou pelo quarto, falando em coreano, mas de uma forma ininteligível. A voz parecia chamar por ela, dizendo seu nome repetidamente: Euge, Euge. O desespero tomou conta dela, mas suas pernas estavam paralisadas. Era como se aquela entidade estivesse drenando sua energia, sugando sua vida. Naquele instante, a porta do quarto se fechou violentamente atrás dela. As luzes do corredor apagaram-se, e Euge percebeu que estava completamente sozinha, trancada com a entidade. Lá fora, no hospital, Yang Mi e Já perceberam que algo estava errado. Elas ouviram um estrondo vindo do terceiro andar, seguido de uma estranha e densa neblina que começou a se espalhar pelo corredor. Desesperadas, tentaram subir, mas as luzes piscavam e o elevador parecia estar preso entre os andares. Quando finalmente conseguiram chegar ao andar, foram recebidas por uma escuridão opressora. Dentro do quarto 313, Euge lutava para manter a sanidade. A sombra havia se aproximado, e ela sentia como se estivesse sendo sugada para um abismo sem fim. Seus gritos ecoaram pelos corredores, mas ninguém parecia ouvi-los. Seus olhos começaram a lacrimejar de terror enquanto a figura sombria começava a envolver seu corpo, arrastando-a para o chão. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. A velha enfermeira Ija, que carregava uma fé profunda, lembrou-se de um antigo ritual que havia aprendido de sua avó, uma xamã.
Ela e Yang Mi correram para a capela do hospital e pegaram uma pequena cruz de madeira e um rosário. Voltando para o terceiro andar, e já começou a orar em voz alta, repetindo antigos mantras e pedindo proteção. Ao entrarem no quarto, a sombra recuou momentaneamente, como se a presença da fé tivesse enfraquecido sua força. Euge estava inconsciente no chão, pálida e quase sem vida. Com o pouco de força que lhe restava, e já continuou a orar, até que, lentamente, a sombra começou a se dissipar, desaparecendo no ar como fumaça negra. Depois daquela noite, o quarto 313 foi novamente trancado, desta vez definitivamente, e nunca mais foi mencionado entre os funcionários. Euge sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Os médicos diagnosticaram seu estado como um colapso nervoso, mas aqueles que estiveram lá sabiam que algo muito mais profundo havia acontecido. Ela pediu demissão e deixou Seul pouco depois, mas não antes de alertar a todos que algo maligno ainda espreitava naquele hospital. Yang Mi e Já mantiveram-se em silêncio, mas ambas sabiam que a sombra poderia um dia voltar, quando o medo fosse grande o suficiente para atraí-la de volta. E assim, o hospital permaneceu como um lugar de mistério e terror, onde alguns sussurram que, nas noites mais silenciosas, ainda se pode ouvir o nome de Euge sendo chamado nos corredores escuros. O paciente do quarto 407. O Hospital Universitário de Seul tinha fama de ser um dos maiores e mais avançados da Coreia do Sul, mas havia um segredo sombrio que poucos sabiam. No turno da noite, especialmente nas alas mais antigas, onde a luz das lâmpadas parecia falhar mais do que normal, os relatos sobre eventos inexplicáveis circulavam entre as enfermeiras. Um dos mais assombrosos aconteceu com Min Seo, uma enfermeira experiente, que já trabalhava no hospital há mais de 15 anos. Ela era conhecida por ser prática e racional, nunca cedendo a fofocas ou histórias sobrenaturais. Até a noite em que tudo mudou. Min Seo estava no plantão noturno, cobrindo a ala psiquiátrica, onde pacientes com transtornos graves eram mantidos em observação constante. Por volta das 3 da manhã, ela recebeu uma ligação do quarto 407. A tela mostrava o número do quarto e o nome do paciente. Sr. Zhang, um homem de meia idade que havia sido internado por tentativas de suicídio e surtos psicóticos. No entanto, ao atender a ligação, ninguém respondeu. Do outro lado, ela ouviu apenas estática, seguida de um som leve e metálico, como se algo estivesse raspando contra o chão. Min Seo, já familiarizada com os chamados falsos que muitas vezes vinham de pacientes psiquiátricos, decidiu ir pessoalmente verificar. Ao chegar ao corredor que levava ao quarto 407, Min Seo sentiu um arrepio passar por sua espinha. O ambiente estava incomumente frio para aquela época do ano. Enquanto se aproximava da porta, percebeu que a janela do quarto estava entreaberta, deixando o vento gelado entrar e balançar as cortinas. Ela abriu a porta lentamente e chamou pelo Sr. Zhang, mas não houve resposta. Min Seo acendeu a luz, e o que viu a fez congelar. O Sr. Zhang estava de pé, de costas para ela, olhando para a janela. Ele estava imóvel, com o corpo rígido, como se estivesse hipnotizado por algo do lado de fora. A enfermeira se aproximou com cautela e o chamou novamente, sem obter resposta. Quando finalmente tocou no ombro dele, o homem se virou lentamente, revelando um rosto desfigurado pelo medo. Os olhos arregalados, a boca aberta e um grito silencioso. Min Seo tentou acalmá-lo, mas ele apenas murmurava repetidamente: "Ele está aqui. Ele está aqui." Assustada, Min Seo olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, até que viu algo que a fez recuar instintivamente. No canto mais escuro do quarto, perto da janela, havia uma figura indistinta, como uma sombra, mas com contornos humanoides. A presença era tão densa e opressiva que parecia absorver a luz ao redor. A sombra se moveu lentamente em direção a Min Seo, e ela sentiu um frio intenso atravessar seu corpo, como se estivesse sendo engolida por uma escuridão que não era deste mundo. Sem pensar duas vezes, ela saiu correndo do quarto, fechando a porta com força atrás de si. Min Seo reportou o incidente à supervisão, mas ninguém acreditou nela. Na manhã seguinte, o Sr. Zhang foi encontrado morto em seu quarto, com a mesma expressão de terror no rosto que Min Seo havia visto na noite anterior. O quarto 407 foi esvaziado e, assim como o infame quarto 313, passou a ser evitado por todos os funcionários. Min Seo pediu demissão pouco tempo depois, incapaz de continuar trabalhando no hospital. Até hoje, os corredores daquela ala são evitados por aqueles que ainda conhecem a história do Sr. Zhang e da misteriosa sombra que parece espreitar os pacientes à beira da morte.
A mulher do véu branco. No hospital provincial de Gyeonggange, havia um antigo boato que circulava entre os funcionários. Diziam que uma misteriosa mulher de véu branco aparecia nas alas de cirurgia e terapia intensiva, sempre à noite, nas horas mais silenciosas. Poucos tinham coragem de falar abertamente sobre isso, mas quem viu, jamais esqueceu. Lee-jin, uma enfermeira recém-contratada, não acreditava em tais histórias. Para ela, o trabalho no hospital era uma vocação, e as longas horas do turno da noite não a assustavam. Ela sempre foi prática, centrada e focada em suas tarefas. Contudo, uma noite mudaria completamente sua visão. Era uma madrugada fria de outono, e Lee-jin estava de plantão no andar de terapia intensiva. O corredor estava silencioso, exceto pelo som constante dos monitores cardíacos e do ocasional ressoar dos respiradores automáticos. Por volta das 3 da manhã, o silêncio foi quebrado por um leve som de passos, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Ela levantou a cabeça, olhando para a longa e escura extensão do corredor, mas não viu ninguém. Pensou que talvez fosse uma enfermeira ou médico de outro setor, então voltou ao seu trabalho. Minutos depois, ouviu os passos novamente, dessa vez mais próximos. Dessa vez, sentiu um calafrio, algo estava estranho. Decidida a verificar, Lee-jin saiu do posto e caminhou em direção ao final do corredor, onde as luzes piscavam intermitentemente. Ao se aproximar de um dos quartos, viu uma figura parada em frente à porta. Uma mulher vestida com um vestido branco antigo, coberta por um véu que escondia seu rosto. Ela estava imóvel, como se esperasse algo. Lee-jin chamou: "Com licença, a senhora precisa de ajuda?" Mas a figura não se mexeu. Sentindo o ar mais frio e pesado ao seu redor, a enfermeira deu um passo à frente, repetindo a pergunta. Nesse momento, a mulher lentamente virou a cabeça em sua direção. Apesar do véu, Lee-jin pôde sentir um olhar penetrante vindo daquela figura, algo que fez seu coração disparar. Antes que Lee-jin pudesse reagir, a mulher desapareceu como fumaça, dissolvendo-se no ar. A enfermeira ficou paralisada por alguns instantes, tentando racionalizar o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente conseguiu se mover, voltou correndo ao posto de enfermagem e contou o ocorrido para uma colega de trabalho. A colega, uma enfermeira mais velha, ouviu atentamente, com um semblante grave, perguntou: ela estava vestida de branco e usava um véu? Lee-jin confirmou, assustada. A colega, então, explicou que, muitos anos atrás, uma mulher havia morrido no hospital após uma cirurgia mal sucedida. Diziam que ela aguardava ansiosa pela chegada de seu filho, mas o médico foi negligente e ela não resistiu. Desde então, seu espírito vagava pelas alas de cirurgia e terapia intensiva, procurando o filho que nunca chegou a ver. As duas enfermeiras decidiram revisar os registros de pacientes e, para seu horror, descobriram que, naquela mesma ala, no quarto onde a mulher havia aparecido, estava internado um homem idoso em estado crítico. Ele era o filho da mulher que havia morrido décadas antes. Naquela mesma noite, o homem faleceu de parada cardíaca. A última pessoa que o viu foi uma enfermeira, que afirmou ter visto uma figura feminina ao lado de sua cama, sussurrando palavras suaves enquanto segurava sua mão. Desde então, Lee-jin nunca mais duvidou das histórias que circulavam entre os funcionários. E ela, assim como muitos outros, passou a evitar caminhar sozinha pelos corredores escuros, especialmente à noite, com medo de encontrar novamente a mulher de véu branco. O paciente da cama 8. No coração de Seul, existia um hospital conhecido pela sua tradição de excelência médica. No entanto, nos bastidores dessa fama, havia uma lenda sombria que circulava entre os corredores da ala de geriatria. A história girava em torno de uma cama específica, a cama 8. Qualquer paciente que fosse internado ali, invariavelmente, não sobrevivia mais do que uma semana. Enfermeiras mais novas ouviam o relato com ceticismo e o tratavam como superstição, enquanto os veteranos falavam com um olhar de desconforto, relutantes em discutir detalhes. Aquela cama parecia trazer uma nuvem negra sobre os pacientes que nela deitavam. Eugênie era uma enfermeira dedicada que trabalhava no hospital há 5 anos. Nunca foi de acreditar em histórias de assombrações, e a lenda da cama 8 era algo que, para ela, não passava de uma história mal contada para assustar novatos. Apesar de trabalhar naquela ala diariamente, ela nunca tinha testemunhado nada fora do comum em relação àquela cama. Ou, pelo menos, era o que achava até o fatídico mês de agosto de 2018. Tudo começou com a admissão do Sr. Park, um homem de 78 anos,
que havia sido internado para tratar uma pneumonia. Ele foi colocado na cama 8, o que causou um desconforto evidente entre as enfermeiras mais experientes. Euge, sem dar importância ao que considerava uma superstição boba, assumiu o cuidado dele sem hesitação. O Sr. Park estava inicialmente estável, sua respiração era controlada com a ajuda de medicamentos e oxigênio, e seus sinais vitais estavam dentro do normal para alguém de sua idade. Mas algo estava para mudar. Na terceira noite após sua internação, as coisas começaram a ficar estranhas. O Sr. Park, que até então estava tranquilo, começou a ficar agitado. Ele balbuciava palavras que não faziam sentido, mencionando uma mulher de preto que estaria no pé da cama durante a madrugada. Ele insistia que aquela figura aparecia todas as noites e que, desde que ela começara a visitá-lo, sua saúde piorava rapidamente. Os médicos atribuíram isso a delírios causados pela febre e pela idade, mas as enfermeiras mais velhas trocavam olhares inquietos. Sabiam que isso já havia acontecido antes. Na noite seguinte, Euge estava de plantão novamente. Por volta das 2h30 da manhã, quando fazia suas rondas, percebeu algo incomum no quarto do Sr. Park. O ar parecia mais pesado, e a temperatura ali era visivelmente mais baixa do que nos outros quartos. A monitoração dos sinais vitais de Park indicava uma queda abrupta na pressão sanguínea, e ele suava intensamente, mesmo com a temperatura ambiente tão fria. O paciente estava pálido, ofegante, com uma expressão de pânico, olhava fixamente para o canto do quarto. "Ela está aqui, de novo", ele sussurrou, com a voz tremida e os olhos arregalados de puro terror. Euge tentou acalmá-lo, mas seu coração começou a bater acelerado, não por preocupação com o paciente, mas por uma sensação crescente de que ela também não estava sozinha naquele quarto. Por um breve segundo, ela achou ter visto algo pelo canto do olho, uma sombra escura e indistinta no canto da sala. Tentando manter a calma, checou os sinais vitais de Park, mas antes que pudesse terminar, a campainha de emergência tocou do nada. A enfermeira correu até a estação de controle, mas, ao verificar o painel, nenhuma outra cama havia acionado o alarme. Enquanto voltava para o quarto, tudo parecia normal. O alarme havia parado, e o quarto estava em silêncio. Ao entrar novamente, encontrou o Sr. Park desacordado. Mesmo com todos os esforços, ele não resistiu e faleceu naquela mesma noite. Os médicos atribuíram a morte à pneumonia que havia se agravado, mas Euge sentia algo mais sombrio. A expressão de pavor no rosto de Park antes de morrer a perseguia em seus pensamentos. O falecimento repentino do Sr. Park foi um choque, mas o hospital precisava continuar. Alguns dias depois, a cama 8 foi designada a outro paciente, um homem de 46 anos chamado Seung-ho, que estava internado por complicações decorrentes de um acidente de carro. Embora tivesse sofrido vários ferimentos graves, ele estava fora de perigo e em recuperação. Mesmo assim, em pouco tempo, ele também começou a relatar visões perturbadoras. Seung-ho começou a reclamar que, todas as noites, uma mulher vestida de preto permanecia em pé, observando silenciosamente de um canto do quarto. Ele descreveu a figura com precisão assustadora, alta, com vestido longo e escuro, o rosto obscurecido por um véu. Dessa vez, Euge decidiu investigar mais a fundo. Ela sabia que as histórias anteriores sobre a cama 8 sempre envolviam relatos dessa mesma mulher, mas nunca acreditara que algo assim pudesse ser real. No entanto, depois de tudo que testemunhara com o Sr. Park, sua curiosidade foi aguçada, e ela sentia uma crescente necessidade de descobrir o que estava acontecendo. Na noite seguinte, ela fez questão de cobrir o turno da madrugada, determinada a ver com os próprios olhos o que causava tanto pavor nos pacientes. Quando o relógio marcou 3 horas, a famosa hora dos espíritos, Euge entrou no quarto de Seung-ho com um estranho pressentimento. O ambiente estava quieto demais, e uma sensação de desconforto tomou conta dela imediatamente. Olhando ao redor, ela percebeu que o canto do quarto, onde os pacientes diziam ver a mulher, parecia mais escuro do que o restante do ambiente, como se houvesse uma sombra densa e impenetrável ali. De repente, a temperatura caiu bruscamente, e Euge sentiu sua pele arrepiar. Foi quando, finalmente, ela a viu. Uma figura feminina, alta, vestida com um longo vestido preto e um véu que cobria o rosto, estava parada no canto do quarto, imóvel, observando Seung-ho dormir. O pavor imobilizou Euge. Ela queria correr, gritar, fazer algo, mas seu corpo simplesmente não obedecia. A mulher de preto, então, lentamente virou a cabeça em sua direção. Mesmo com o véu cobrindo o rosto, Euge podia sentir o olhar frio e penetrante da figura. E, tão rapidamente quanto apareceu, a mulher desapareceu. O quarto ficou em silêncio novamente. Ainda em choque,
Euge saiu correndo do quarto e foi para a estação de enfermagem, onde tentou entender o que havia acabado de presenciar. O que era aquilo? Um delírio? Um truque da mente cansada? Ou algo realmente inexplicável? No entanto, antes que pudesse processar o que havia visto, o alarme da cama 8 tocou novamente. Seung-ho estava em parada cardíaca. Os médicos correram para tentar reanimá-lo, mas, como o Sr. Park, ele não resistiu. Depois dessa noite, Euge ficou obcecada em descobrir a verdade. Passou noites e mais noites pesquisando a história do hospital, até que, finalmente, encontrou algo perturbador. Há muitos anos, antes do hospital ser reformado e rebatizado, uma enfermeira havia tirado sua própria vida naquele quarto. O motivo do suicídio nunca foi esclarecido publicamente, mas rumores diziam que ela sofria de assédio e abuso contínuo por parte de médicos e superiores. Sem apoio ou ajuda, ela decidiu dar fim ao seu sofrimento da forma mais trágica possível. Desde então, o quarto parecia carregar uma energia sombria, como se a alma dela estivesse presa ali, em busca de vingança ou justiça. A partir dessa descoberta, Euge decidiu levar a história para a administração do hospital, que, preocupada com o impacto da lenda e com as mortes misteriosas, resolveu fechar permanentemente o quarto da cama 8. Após o fechamento do quarto, os relatos sobre a mulher de preto cessaram, e o hospital voltou a funcionar normalmente. No entanto, para Euge, o mistério nunca foi completamente resolvido. Ela sabia que a figura sombria ainda poderia estar lá, em algum lugar, esperando sua próxima vítima. O sussurro da sala 204. O Hospital de Seul, um dos mais renomados da Coreia do Sul, tinha uma ala de psiquiatria que era pouco visitada e frequentemente evitada, mesmo por outros profissionais de saúde. Os enfermeiros que trabalhavam ali sempre comentavam que havia algo de especial, ou melhor, de maligno naquela sala 204. Os pacientes que eram internados ali, muitos deles lutando contra doenças mentais severas, frequentemente relataram experiências que deixavam os profissionais inquietos. Uma lenda urbana havia surgido ao redor daquela sala, o sussurro que atraía as almas perdidas. Soljin era uma enfermeira recém-formada que, apesar de suas incertezas, estava empolgada para começar sua carreira no hospital. Ela ouvia as histórias contadas em sussurros entre os colegas, mas não acreditava em superstições. Apenas a mente dos pacientes trabalhando, pensava. Na sua primeira semana de trabalho, foi designada para cuidar dos pacientes da ala de psiquiatria, incluindo os que estavam na sala 204. Naquela noite, enquanto os ventos frios de agosto sopravam do lado de fora, Soljin fez sua ronda pela ala, observando cada paciente com atenção. Ao passar pela sala 204, notou que a porta estava entreaberta. Um arrepio percorreu sua espinha, mas a curiosidade foi mais forte. Ela empurrou a porta devagar, fazendo com que ela rangesse. A sala estava escura, e a única iluminação vinha de uma lâmpada piscando no canto. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, ela viu um paciente sentado na cama, balançando-se de um lado para o outro. "Oi, como você está?" Soljin perguntou, tentando soar encorajadora. O paciente, um homem de meia-idade chamado Kim, levantou a cabeça lentamente, revelando um olhar vazio e distante. "Ela está vindo", ele sussurrou, sua voz trêmula. "Ela fala comigo à noite." Ouvindo sussurros. "Eles me atraem." Soljin sentiu uma onda de desconforto. "Quem é ela?" questionou. "Ela é a que não pode ser vista, mas sempre ouvida." Os sussurros. "Eles falam sobre o que não se deve saber", Kim respondeu, olhando fixamente para um ponto além dela, como se estivesse vendo algo que não deveria. Soljin tentou confortá-lo, mas a inquietação crescia dentro dela. Ao se afastar da sala, ouviu um leve sussurro que parecia chamá-la. Soljin. Era apenas o eco de sua mente, pensou, enquanto fechava a porta, tentando ignorar o sentimento de que algo estava errado. Naquela mesma noite, enquanto as horas se arrastavam, Soljin estava em sua estação de enfermagem, quando começou a ouvir sussurros vindos da sala 204. "Soljin, venha brincar conosco", dizia uma voz suave, mas perturbadora. Ao ouvir isso, seu coração disparou. A curiosidade venceu o medo, e ela se levantou, decidida a confrontar o que fosse que estivesse acontecendo. Ao abrir a porta, a sala estava vazia. O paciente Kim havia desaparecido. O alarme disparou e a equipe correu para a sala, mas não havia sinal de Kim. A equipe procurou por toda a ala, mas ele parecia ter evaporado. Enquanto os médicos organizavam a busca,
Soljin ficou paralisada, aterrorizada. Os sussurros continuavam ecoando em sua mente, crescendo mais altos, como se a sala estivesse viva, chamando-a Soljin. Venha brincar. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e desespero. Kim foi encontrado dias depois, vagando nas ruas, em estado de delírio. Ele foi trazido de volta para o hospital, mas sua saúde mental havia se deteriorado drasticamente. Ouvindo sussurros, ele não parava de repetir que a mulher estava chegando e que eles viriam buscar todos. A situação de Soljin se tornava insustentável. Os sussurros continuavam a atormentá-la, e a sala 204 parecia emanar uma energia negativa que não a deixava em paz. Certa noite, enquanto fazia sua ronda novamente, ela decidiu entrar na sala 204. O ar estava pesado, quase opressivo. Ela fechou a porta atrás de si, com a luz piscando, começou a falar em voz alta. Se você está aqui, mostre-se. A sala permaneceu em silêncio por um momento, até que os sussurros começaram a se intensificar. Soljin, você é uma boa garota. Venha brincar conosco. As vozes pareciam ser uma mistura de crianças e mulheres. Soljin tentou manter a calma, mas a sensação de uma presença se intensificou. De repente, a lâmpada acima dela começou a piscar freneticamente, iluminando rapidamente os rostos angustiados de pacientes que estavam nas outras camas. Um deles, um jovem chamado Minjunho, começou a gritar: ela está aqui. Ela está vindo. O pânico se espalhou pelo quarto, e Soljin correu até a porta, mas a maçaneta não se mexia. A pressão no ar aumentou, e uma sombra escura começou a se formar na parede oposta. Quem é você? O que você quer? Soljin gritou, desesperada. A sombra se moldou em uma figura feminina, a mulher vestida de branco, com longos cabelos desgrenhados e olhos vazios. Eu sou a que escuta os sussurros, e agora, você também ouvirá. A voz ecoou como se estivesse vindo de todos os lados. A sala parecia girar, e a realidade se desvanecia. No instante seguinte, Soljin conseguiu abrir a porta e saiu correndo. Ao sair da sala, a enfermeira desabou no corredor, ofegante e aterrorizada. O que acabará de presenciar era mais do que uma alucinação. Algo havia se apoderado da sala 204, e sua presença estava mais viva do que nunca. Depois daquela noite, a equipe decidiu isolar a sala, levando todos os pacientes para outras áreas. Porém, os sussurros não pararam. Ao invés disso, aumentaram. Soljin não conseguia mais dormir. A presença seguia, mesmo quando estava fora do hospital. Em seus sonhos, ela via a mulher, com um sorriso sombrio, segurando as mãos de crianças que pareciam perdidas, sussurrando segredos obscuros. Finalmente, Soljin procurou uma ajuda espiritual, um chamador que poderia entender as energias ao redor do hospital. A mulher que visitou foi direta. A sala 204 é um portal. Há almas presas ali, e a mulher que você viu é a guardiã. Ela não quer deixar as almas irem, pois elas fazem parte de sua dor, disse a chamadora, enquanto acendia incenso e murmurava palavras em uma língua desconhecida. Determinada a confrontar seus medos, Soljin voltou à sala 204, levando com ela a chamadora. Quando entraram, a presença se fez sentir imediatamente. Os sussurros se intensificaram, ecoando em seus ouvidos. A mulher vestida de branco apareceu novamente, e a chamadora não hesitou. Liberte-se! Deixe-as ir! A mulher gritou, enquanto Soljin sentia uma onda de energia percorrendo seu corpo. Em um momento de clamor, a figura feminina gritou, mas suas palavras foram abafadas pelos sussurros das almas. A sala parecia tremer, e a luz começou a piscar violentamente. Finalmente, em um grito estrondoso, as almas começaram a se libertar. Uma onda de energia percorreu a sala, e a figura foi puxada para trás, desaparecendo em uma explosão de luz. Os sussurros começaram a se dissipar, dando lugar a um silêncio que nunca havia sido experimentado naquela sala. Após a limpeza espiritual, a sala 204 foi fechada permanentemente. Os sussurros se calaram, mas para Soljin, a experiência marcou para sempre. Ela continuou sua carreira como enfermeira, mas a imagem da mulher em branco nunca a deixou. Em seus sonhos, ela ainda via, como uma guardiã de almas, sussurrando promessas e segredos, mas agora Soljin sabia que aquelas almas estavam finalmente livres. A história da sala 204 se tornou um aviso. Aqueles que buscavam entender as vozes e os sussurros nunca deveriam esquecer que, às vezes, a dor é tão profunda que cria laços invisíveis, fazendo com que almas perdidas permaneçam, esperando serem libertadas.